Então, começando aqui os nossos assuntos diversos sobre projetos de lei e medidas provisórias, que a gente sempre acompanha aquelas que mais impactam aí o nosso dia a dia tributário. Então, nesse slide aqui são projetos de lei que não tiveram movimentação desde 2019 até março de 2020. Aí vai estar no material que vocês vão receber. Depois, se quiserem esclarecer alguma dúvida sobre qualquer um desses aqui, é só falar. Como a gente já falou em outras reuniões, a gente vai só passar por eles aqui. Desses aqui também, a ordem que eu coloco aqui é a ordem cronológica de movimentação. Então, esses aqui tiveram movimentação em março e abril. Esses aqui em maio e junho. Esses aqui em julho e agosto, até que a gente falou na última reunião. E agora os que tiveram movimentação nessas últimas 2 semanas, né? Então, primeiro, o PLP 133, que trata das compensações da Lei Candir, ele está movimentando dentro lá da Câmara, e em 20 de agosto o que houve foi apenas a juntada de matéria e cópia eletrônica de ofício lá no processo. Então, teve uma movimentação, mas nenhuma movimentação relevante, né? O PLC 5919 é o que trata do desmembramento dos TRFs e cria o TRF de Minas Gerais. Então, ele foi aprovado dia 26 de agosto e vai para o Senado Federal para fazer essa confirmação de aprovação, e aí, estando confirmado, vai para a sanção. Muita discussão também no aspecto de custo que está sendo gerado com isso e tudo mais. Vale a pena depois, quem se interessar, dar uma lida a respeito aí do que está sendo desmembrado, que a gente também falou aqui na última reunião, que Minas Gerais faz parte hoje dessa 6ª região. Na verdade, Minas Gerais faz parte da 6ª, não. Agora fiquei em dúvida de qual região que Minas Gerais faz parte, mas Minas Gerais faz parte da região maior e ela representa mais de 30% do que está nessa região, e por isso foi a primeira jurisdição a ser criada, a de Minas Gerais, e aí depois devem ser criadas outras, que as previstas são essas 4. Então, creio que Minas Gerais acabou sendo a 6ª região, diferente do que está previsto aqui no PLC original, por terem colocado como prioridade. E essas outras 3 são as que estão previstas nesse projeto de lei complementar. O projeto de lei 6229, de 2015, cortou aqui o número aqui, ele trata da lei de falências, né? E o que ele está fazendo e já desde a época, né, o que ele está fazendo é permitir serem incluídos os créditos tributários, né, sejam submetidos também à recuperação judicial. E ele foi aprovado na Câmara dia 26 de agosto e foi enviado ao Senado na semana passada. Em São Paulo tem o PL 529, que trata de medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e tudo mais, que é aquele que acaba com os benefícios e tal, que está sendo bastante discutido, e tem recebido, assim, dezenas, se não centenas de ofícios de câmaras municipais e municípios movimentando esse projeto de lei. É o que está acontecendo nesse momento, depois da apresentação do projeto de lei. Sobre medidas provisórias, no dia 31 de agosto, teve a movimentação da MP 973, que é a que trata das zonas de processamento de exportação, as EPS. Foi apresentado o primeiro parecer preliminar. E ela tem validade prevista até 24 de setembro. A MP 960, de drawback, né, que tinha a validade até 31 de agosto, que estende por mais um ano os benefícios do drawback, ela foi aprovada na Câmara dia 27/8, e no Congresso, na verdade, né, envolvendo Câmara e Senado, e foi para veto ou sanção presidencial com prazo de até 23 de setembro. A
A MP 987, que trata do crédito presumido de IPI, ela tinha sido publicada inicialmente em 6 de julho, no Congresso, e no dia 9/9 ela estava na pauta, mas não foi apreciada em face do encerramento da ordem do dia, né? 9/9, também conhecido como hoje, né? Então, ela iria para a pauta hoje e não foi apreciada em face do encerramento da ordem do dia. A MP 983 é a que trata das assinaturas eletrônicas e dos certificados digitais. Então, ela foi aprovada na Câmara dia 12 de agosto, aprovada no Senado dia 1º de setembro e enviada hoje para veto ou sanção com o prazo de até 25 de setembro. Essa medida provisória é a que cria 2 novas formas de assinatura, que são a simples e a avançada. A qualificada é o que nós conhecemos hoje como o certificado digital. Então, cria 2 assinaturas menos, como diria, menos burocráticas e também, por consequência, menos seguras para situações que ficarem definidas como demandantes de assinatura simples ou avançada e não de qualificada. Também foi incluída nessa medida provisória o dispositivo que estava na MP 951, que perdeu a vigência, que realizar o certificado digital à distância. Então, isso faz parte, deixou de ter vigência na MP 951, mas foi incluído nessa MP 983. E a previsão, com essa, da forma que foi aprovada, é que até julho do ano que vem as novas regras sejam implementadas. A medida provisória previa dezembro desse ano, mas na votação foi adiado para julho do ano que vem. O objetivo é simplificar aí, principalmente para as pequenas e médias empresas, todo esse processo aí que exige certificado digital. Então, aquele movimento no passado de levar tudo para certificado digital, agora está ocorrendo o inverso, que é tirar algumas coisas do certificado digital. Faz parte do processo de desburocratização do governo, incluindo a criação do portal Gov.br, que também está vigente. De reforma tributária, também a gente tem aqui sempre o slide que tem os projetos, então, com os respectivos links para quem depois quiser acompanhar. E o PL 3887, que o Paulo Davi apresentou no começo, teve no dia 4 de setembro a apresentação da mensagem de cancelamento de urgência, que também o pessoal que gosta de colocar um terror, né, ficou feliz da vida e botou o maior terror de que o projeto não é mais urgente, que o governo não prioriza mais o projeto, aí mistura com reforma administrativa, mistura com um monte de coisa, mas nada mais foi do que destravar a pauta, né, que ele estava trancando a pauta com a urgência. Então, não tem, nesse sentido, nenhum impacto nessa linha de deixar de ser mais ou menos prioritário. É uma discussão paralela lá sobre a questão da prioridade com a reforma administrativa e a discussão dessas reformas. E também foi determinada pela Câmara a criação de uma comissão especial para analisar esse projeto, independente dos debates que estão acontecendo na comissão mista, vai ter uma comissão especial para analisar o PL 3887 da CBS. Aqui trouxe 4 últimas notícias a respeito. Então, que eu comentei com vocês, no dia 2 de setembro teve discussão com representantes de confederações, como teve também na semana anterior, a retirada de urgência. A Consultoria Legislativa da Câmara publicou estudos comparativos entre as reformas da Câmara, do Senado e do governo, então também é um material que vale a pena depois vocês olharem lá as diferenças e os problemas identificados nesse comparativo. E hoje teria, na comissão mista, uma reunião com a frente de prefeitos, como tem acontecido aí às quartas-feiras, mas a reunião foi cancelada e não vi notícia do motivo do cancelamento, mas simplesmente foi cancelada. Então, possivelmente, na quarta-feira da semana que vem, se o motivo foi só adiamento, deve ocorrer essa reunião.
E aqui alguns links para acompanhar o tema, links para os projetos, para as matérias publicadas no blog, para os vídeos lá na playlist que eu comentei que a gente criou lá no YouTube. Para quem se interessar depois, esses links também estão lá no blog à esquerda, lá logo que entra na página inicial, para quem tiver interesse de aprofundar mais. Nessa linha de projetos de lei e medidas provisórias, nós tivemos a movimentação relacionada à LGPD, né? Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo aqui para dizer o que aconteceu e onde nós estamos hoje, né? Então, hoje nós estamos com a lei a entrar em vigor ainda em setembro, considerando que a presidência sancione a MP 959 do jeito que ela foi enviada. Então, se ela for sancionada até o dia 17 de setembro, como está previsto, considera-se que a LGPD esteja em vigor a partir daquele momento. E não desde agosto, como alguns falaram ou publicaram, em função dessa questão do vota ou não vota, vai para setembro, vai para dezembro, vai para maio, fica em agosto. Então, a situação de momento se a MP for aprovada do jeito que está, ela entrará em vigor no momento em que for sancionada, que aí a previsão é até 17 de setembro. E as penalidades serão a partir de agosto do ano que vem. Então, a lei foi publicada em agosto de 2018, prevendo a obrigatoriedade a partir de 14 de agosto de 2020, que é isso que a gente falou que está previsto agora para setembro. Foram criados alguns projetos de lei no meio do caminho. Então, um pedia a prorrogação para agosto de 2022 e foi designado relator em novembro de 2019 e parou. Outro pedia a prorrogação para fevereiro de 2022, foi encaminhado ao plenário em abril desse ano e parou. E a Lei 14.010, que foi a conversão do projeto de Lei 1.179 de 2020, ela entrou em vigor, prorrogando as penalidades para agosto do ano que vem. Lembrando que as penalidades são de até 2% do faturamento das empresas, limitados a 50 milhões de reais. Então, as penalidades são bem altas. A MP 959, ela previa a prorrogação para maio do ano que vem. A Câmara mudou a prorrogação para dezembro e o Senado rejeitou, deixando ela valendo a partir do momento que for sancionado. E também nós tivemos na semana passada o decreto 10474, que aprovou a estrutura da ANPD, que é a autoridade nacional que vai regulamentar e autuar e cuidar desse processo de autuação das empresas decorrentes do não cumprimento da LGPD. Então, considerando que a lei entrará em vigor ainda esse mês, já tem aprovada a estrutura da ANPD e as penalidades serão a partir de agosto do ano que vem. Essa é a situação da LGPD nesse momento. Se a presidência vetar alguma coisa, mudar alguma coisa, aí pode ser que mude de novo essa questão da data de obrigatoriedade, né, de vigência, na verdade, não de penalidades que já está definida para agosto do ano que vem. Sobre ISS e nota fiscal de serviço eletrônica, sobre nota fiscal de serviços, a gente não tem nenhuma novidade nos últimos meses, mas sobre o ISS, a gente teve a aprovação do PLC 170 de 2020 no Senado, que vem do PLP 461 da Câmara, aprovado em dezembro de 2019, que vinha do PLS 445 de 2017 do Senado. Então, o que foi aprovado pelo Senado? Foi aprovada a criação de um comitê gestor de obrigações acessórias, a criação do novo padrão de apuração das obrigações acessórias e a definição de que para esses 4 itens aqui, o domicílio fiscal do tomador que é o município que tem direito a esse ISS. Aí nós estamos falando de planos de saúde, né?
tanto em grupo quanto individual, assistência médica veterinária, administração de fundos de consórcio, cartão de crédito, débito e arrendamento mercantil. Então, na prática, isso advém daquela última alteração da lei complementar, que previa esse direcionamento do beneficiário, né, da tomada do serviço, e essas atividades, como elas envolvem um volume grande de consumidores, a expectativa é que os recursos que estão hoje centralizados em alguns municípios, onde estão sediadas as empresas que prestam esses serviços, vão ser distribuídos para uma quantidade maior de municípios, considerando aonde estão localizadas as pessoas que usufruem desse serviço. Existe no projeto de lei a previsão lá de transição, então, de 2020 a 2022, o percentual do que vai saindo desses municípios onde estão as empresas prestadoras e indo para onde estão sendo tomados os serviços, vai diminuindo, e a partir de 2023 ele passa a ser 100% das localidades onde estão os consumidores. Aí no projeto de lei tem mais detalhes da composição desse comitê gestor, que envolve participantes dos municípios, das regiões, de capitais e tal. Tem todo o que é a composição desse comitê gestor. Então, a presidência tem até o dia 23 de setembro para vetar ou sancionar esse projeto de lei. De SPED fiscal, a gente teve um ajuste CNF 20, que fez uma alteração em relação à retificação do SPED fiscal. Então, lembrando aqui o que trata a retificação, né, no ajuste CNF original, então ele diz que o contribuinte pode retificar dentro daquele prazo independente de autorização, e quando sai do prazo, né, ele tem que pedir uma autorização, no caso de CMS, para a Secretaria da Fazenda, que é o inciso 3, e no caso de IPI, para a Receita Federal. A mudança, que está em vermelho aqui, ela diz que, se tiver passado o prazo, essa retificação ela pode ser dispensada se for só de ICMS, ela pode ser dispensada, o pedido de autorização pode ser dispensado pelo Estado. Então, com certeza, isso aqui é pedido de algum Estado, então os Estados aí, o que pediu e os que concordarem com isso, vão normatizar que não precisa pedir autorização quando for fazer uma retificação além do prazo previsto nos incisos anteriores, desde que não tenha impacto no IPI. Ok? Só um minutinho, por favor. Esse mesmo ajuste CNF fez uma alteração no bloco K. Então, aqui tem um histórico aqui do que a gente vem trazendo nas nossas reuniões, né? Então, primeiro aqui a obrigatoriedade do bloco K completo e depois alguns movimentos que aconteceram de setembro do ano passado para cá. E esse ajuste CNF, ele mudou a obrigatoriedade desse item que está destacado em vermelho aqui. Então, o pessoal que entraria com o bloco K completo em janeiro de 21 foi para janeiro de 22. Estão aqui as empresas que estão nos quinais 23 e os automotivos que estão no 29.4 e 29.5. Aqui estão empresas, por exemplo, como Magnesita, BR Metals, KS Pistões, que eu lembro de empresas que estão nesses grupos aqui. Então, essas empresas continuam apresentando o bloco K, somente o K200 e o K280, durante o próximo ano. E aí, em janeiro de 22, esses dois grupos, né, se nada mudar, entrarão na obrigatoriedade do bloco K completo. Além dessa alteração,
aconteceu mais uma alteração, que é, para os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469, que estão obrigados ao K200 e ao K280, os estados podem, a critério de cada um, exigir o bloco H ao invés do bloco K e K280. Esse é um pedido do Ceará, que a gente trouxe aqui desde junho, a gente trouxe esse cenário que estava acontecendo, de simplificação. Então, esses comércios atacadistas do Ceará já vão apresentar dessa forma, o Ceará vai normatizar isso com certeza, e os outros estados, aí vai depender de cada estado seguir ou não essa simplificação. No caso de Minas, em julho, o Oswaldo Scavatza, que é subsecretário, falou na live de simplificação que foi feita com a FIENG, de que o Estado de Minas estava avaliando no âmbito do COTEP o que era possível fazer de simplificação ou de dispensa. Mas, até o momento, não temos nenhuma notícia de seguir essa linha aqui para os atacadistas ou qualquer outro tipo de iniciativa sendo discutida com o CONFAS. E se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, fica à vontade aí para chamar, tá? Sobre DAMEF, que também a gente discutiu bastante aqui nas reuniões passadas, a gente teve a informação de que o processo lá do CIARI está com problema. Então, lá em Divinópolis foi enviado esse comunicado aqui para as empresas, dizendo que a Secretaria da Fazenda constatou inconsistências no processamento e que estão trabalhando na solução e que orienta os contribuintes a não fazerem o processo de validação até que eles informem que está regularizado. Então, não sei se alguém aí já iniciou esse processo de regularização. Se já iniciou e quiser comentar, por favor. Se não iniciou, a expectativa é que só semana que vem que poderão iniciar esse processo. Ninguém iniciou. Sobre a DAP, que também a gente discutiu aqui em reuniões passadas, nós tivemos a publicação da portaria 177 e essa em decorrência da possibilidade aí de simplificação e de substituição da DAP pelo SPED fiscal. Alguém já analisou, tem algum... além do Paulo Davi, que sempre reclama da substituição de alguma coisa por outra, alguém chegou a analisar essa substituição da DAP? Alguém se candidatou a substituir? Eu tenho algum comentário nessa linha aí? Nós estamos pensando em solicitar a substituição, José Adriano. Ah, legal. A gente está pensando, até sexta-feira, a gente vai estar escrevendo e-mail para a Fazenda e encaminhando o e-mail. Nós vamos aguardar até novembro, não. Legal. Eu vou dizer aqui para todos quais são os requisitos para você poder optar, né? Que vocês já devem ter analisado, claro, né? Sim, já estamos. Aquela questão lá de 5 anos, inconsistência. Eu vou passar por cada um aqui, de maneira geral, para o pessoal perceber como é. E vocês analisaram todas as restrições e se consideram aptos a pleitear. Isso mesmo. Ok, correto. Beleza. Então, e tem uma coisa importante também, né? Que eu estou destacando aqui. Uma coisa é a opção. A outra coisa é a obrigatoriedade. Então, o que é importante todos entenderem, né? Para quem está em Minas, né? Obviamente, que nós temos aí algumas pessoas de fora. Ele está, nesse momento, ele está dando a opção para as empresas substituírem a DAP, né? Deixar de apresentar a DAP, né? Mantendo só o SPED fiscal, e ele está avisando
que a obrigatoriedade será iniciada em julho do ano que vem. E que a obrigatoriedade significa fazer a apuração centralizada, para quem não faz, por exemplo, centralizada, fazer centralizada. Então, eu vou passar aqui por esses itens aqui para que todos estejam na mesma página. Então, vamos falar primeiro da opção, né? Então, está facultada a opção, primeiro, para os contribuintes que estão no anexo único, que são 16 empresas, né? 16 empresas que eles entenderam pelos volumes transacionados e por ter participado aí do projeto piloto, que podem continuar, podem fazer a opção. Então, basta querer para estar dentro, já estão aprovados, né? Segundo, o contribuinte que fizer o protocolo de intenções, né, o que tenha feito ou que venha a fazer. Terceiro, o contribuinte que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos, que é o que o Max começou a falar aí. Então, para fazer a opção, não pode estar omisso a entrega da FD ou da DAP, né? Não tenha apresentado nenhum DAP inconsistente. Então, assim, no exercício em curso e nos 5 exercícios anteriores. Então, vamos dizer aí no caso do Max, se o Max teve um DAP que deu inconsistência há 3 meses atrás, ele não pode fazer o pedido. Relativamente ao período de apuração em curso e aos 4 períodos anteriores, não tenha escrituração centralizada, não tenha inscrição estadual suspensa ou cancelada, esse é simples, né? Não recolha pelo regime de Simples Nacional, não esteja em regime especial de controle e fiscalização, não tenha inscrição estadual única. Agora, deixa eu só o item 2, assim, que parece óbvio, né? Se alguém teve, por acidente, uma inscrição estadual suspensa, no período em curso ou nos 4 períodos anteriores, não pode também pedir. E tenha obtido a validação da DAP em relação ao SPED fiscal dos últimos 3 períodos por meio do módulo do CIARI, em conformidade com as regras lá do SPED, tal. Então, tem que cumulativamente atender a todos esses requisitos. Ok? Max, tranquilo dos itens que você analisou? Algum alerta adicional? Tranquilo. A gente foi bem tranquilo a análise. Beleza. Os relatórios referentes a eventuais inconsistências, né, encontradas nesses últimos 3 períodos serão enviados pelo DTE, de acordo com a Receita Bruta Anual oferida. Vocês receberam já esses relatórios, Max, dos 3 últimos períodos dessa validação pelo CIARI? Ainda não. Ok. Ainda não sabemos, não. Mas a gente tem uma tela lá dentro do CIARI que você faz a consulta do DAP. Não sei se vocês conhecem. E por essa tela, ela mostra para você se foi consistente ou não. Ele mostra o resultado, e aí o relatório vai só mostrar o detalhe quando houve inconsistência. Isso aí. Beleza. Aí ele diz que a opção é irretratável e irrevogável. E aí o artigo 3º diz o seguinte, que ficam obrigados, né, então passada aí a questão da opção, né, ficam obrigados à apuração na forma estabelecida nessa portaria em substituição à DAP a partir de 1º de julho do ano que vem, os contribuintes que forem listados para essa obrigação. Então, existe uma previsão de serem publicadas as obrigatoriedades, considerando quinais e ou receita bruta anual. Então, essa é a expectativa. Zé? Diga.
nós aqui estamos ainda com um receio disso, em função da geração da DAI, sabe? Porque hoje a nossa apuração não é centralizada, são as 260 apurações. E a gente gera o arquivo da DAP no MasterSaf e aí já gera a guia para a gente. E nós já fizemos 2 consultas lá no Fale Conosco para saber como vai ser a geração da guia. E eles só falam assim, vai ser feita no CIARE. Só que nós estamos com medo de ser manual, pensa. Não faz sentido, né, ser manual, né? Aí hoje nós tivemos uma resposta assim, vai ser no CIARE desde que o SPED esteja consistente. Só que o SPED é depois da DAI. Posterior, exatamente. Então, assim, eu não sei como vai ser. Aí você falou alguma coisa de apuração centralizada. Sim. Talvez seria saída, entendeu? Ou antecipar o prazo, sei lá, de entrega do SPED e eles criarem alguma coisa para geração da guia. Porque pensando em uma empresa, é tranquilo você ir lá e gerar uma guia. Mas nós geramos aqui, em média, 500 guias, entendeu? FCP, ICMS, diferencial de alíquota. Então, o volume é muito grande, sabe? Então, eu entendi na minha interpretação da portaria, e aí se alguém tiver um entendimento diferente, fica à vontade para trazê-lo, é de que será obrigatória a apuração centralizada. Pois é, e você falou isso aí. É o meu entendimento, é a minha interpretação da portaria, que agora é opcional, quem faz a opção tem que centralizar, e a partir de julho do ano que vem, né, com a obrigatoriedade, vai ser obrigado a centralizar. E aí, ao centralizar, diminui o volume, né, das guias, mas ainda assim você tem a dúvida do como, e aí o como... Mas aí, se centralizar, eu vou gerar a guia em um estabelecimento só, vai ser uma de cada. Aí mesmo que seja manual, ok, entendeu? Mas eu acredito que não seja manual, mas assim, eu não sei te responder isso agora, porque não soube de nenhum caso de que está no piloto como está fazendo, e não tivemos essa resposta da Secretaria da Fazenda. Eu até conheci uma pessoa que entrou no piloto, na verdade, eu não conhecia, eu participo de um grupo e a pessoa falou que estava. Aí eu perguntei, ela respondeu a mesma coisa. Não, é lá no CIARE, a gente entra lá e gera. Então, hoje é manual, sabe? Porque o tempo da transmissão do SPED vai ser depois do que você precisa da guia, então automático não tem como ser pelo CIARE, né? O que você pode é entrar no CIARE e fazer manual, né? Pode ser que eles estejam... Por isso que eu estou entendendo que quando eles estão falando do CIARE, é a gerar... Cortou. Opa. Por isso que eu estou entendendo que quando eles estão falando para entrar no CIARE, é manual, porque ainda não tem informação nenhuma lá da minha apuração. Também entendo, que nesse momento não tem como. E aí tem que, aí o que vale a pena todos vocês aí avaliarem assim, fazendo a opção, né, porque já a partir de 1 do 11, você já pode requerer essa opção no CIARE, desde que você cumpra todos esses pontos aí para trás, né? E aí é o seguinte, também essa portaria respondeu aquela dúvida também, quando a gente conversou aqui, se podia ser para um estabelecimento só, tinha que ser para todos e tal. Então é o seguinte, requereu apuração centralizada. Então, avaliar o impacto disso, né? Porque seja por opção pedindo em novembro ou quando vira a obrigatoriedade, a partir do meio do ano que vem, tem que tomar aí as providências internas necessárias para que a apuração centralizada funcione bem, né? Então tem que fazer essas análises internas aí, impactos em sistemas e tal, né? Ok? Ok. E aí, eu trouxe um slide aqui que eu tinha mostrado em algumas reuniões anteriores, que o que o Scavatsa verbalizou na reunião é que a previsão
é que o primeiro grupo seria faturamento bruto acima de 10 bilhões de reais e que tem um grupo de 450 contribuintes que compõem esse faturamento bruto acima de 10 bi, e que eles iriam abrir para esse grupo, né? Era essa a ideia, né? O que era outubro virou novembro, e eles deixaram de dizer faturamento bruto, eles abriram para todos que tenham dados consistentes com a EFD e que cumpram aquelas premissas lá, né? É isso que mudou no que ele tinha verbalizado. E continua julho de 21, grupos por quinais e faturamento com uma previsão de obrigatoriedade. Aí outros assuntos diversos aqui, das últimas 2 semanas, nota fiscal eletrônica e CTE, saiu uma nota técnica tratando da questão do comprovante de entrega. Então, o comprovante de entrega, também conhecido como canhoto eletrônico, é aquele projeto que visa substituir o canhoto da nota fiscal, que ainda assinam e guardam, né, por questões jurídicas e ou comerciais. Então, está andando esse projeto e essa nota técnica trata disso. O GOV-BR, que passou o acesso ao ECAC, passou a ser pelo GOV-BR. Então, também aqui, trazendo para vocês, para quem não acompanhou isso por algum motivo, que as funcionalidades que estavam disponíveis no ECAC antes dessa mudança continuam as mesmas. O que mudou é que precisa se fazer o login pelo GOV-BR, mas o resto continua tudo do mesmíssimo jeito. Não mudou nada. Outra coisa que saiu e que não mudou nada é o MANAD. Então, o MANAD é um bendito arquivo digital, que é irmão da IN 86, que era IN 68, IN 65, etc., e que existe há algum tempo, e que o entendimento, né, não todo legislado, né, é de que ele só, assim como a IN 86, ele só pode ser exigido para empresas e períodos não abrangidos pelo SPED e ou pelo e-social nas informações que lá estão. Então, o que acontece? Houve um movimento, né, gigantesco de simplificação do e-social, e nesse movimento de simplificação do e-social, identificaram que algumas das informações que deixarão de ser pedidas pelo e-social precisam ser pedidas pelo MANAD, que é o modelo velho. Então, de novo, é aquele negócio, cuidado com o que você pede, né? Porque você pode conseguir, mas você vai pagar alguns pedágios por isso. Então, algumas das informações que não estarão no e-social, simplificado, poderão ser e serão exigidas no MANAD. Alguém tem alguma dúvida ou quer debater alguma coisa nesse ponto aqui? Porque esse é um outro ponto também que o pessoal gosta de fazer terrorismo aí, de que agora voltou o MANAD, ressuscitou o MANAD, vai exigir o MANAD e tal. Então, em termos de legislação é isso. Extra legislação, a gente tem informação do grupo piloto do e-social, que empresas que transmitiram o e-social, primeiro grupo, foram intimadas a prestar informações desses períodos no MANAD, antes dessa atualização aqui de versão, de informações que já estavam no e-social. Aí entra numa questão jurídica, porque o pessoal que participa do grupo de trabalho do e-social diz que a gente tem que responder para o fiscal que essa informação já está no e-social e que a gente não deveria entregar. Mas aí quem é que vai não entregar uma informação, né, sem ter alguma proteção aí judicial, né? Então, são dois pontos distintos, né? Um é exigir da parte que não deveria exigir, e outro
vai ter uma parte que vai continuar sendo exigida mesmo, que ele vai continuar vigente. Aí tem o julgamento do STF sobre constitucionalidade da multa por atraso em declaração de tributos, então que confirmou que a multa faz sentido e tal. Minas Gerais teve um aperfeiçoamento da legislação tributária da parte de exportação, envolvendo REDEX, revenda de mercadoria depositada em recinto alfandegado, e aí envolvendo as funcionalidades da NFE e da DUE, né, que é a Declaração Única de Exportação. Foi publicada uma outra nota técnica de nota fiscal eletrônica, tratando aí de mais uma possibilidade de simplificação do DANF, que é uma etiqueta. Então aí, Gisele, se vocês quiserem mandar, na hora que for mandar uma mercadoria, né, vocês podem gerar o DANF simplificado como uma etiqueta e colar na embalagem do que vocês estão mandando. Legal, né? Pois é, mas isso aí, eu até fiz um Fale Conosco, perguntando se eu podia usar o DANF simplificado, que foi esse publicado, para as vendas realizadas via e-commerce. Eles me responderam que não, que isso aí é só para venda fora do estabelecimento. Venda fora do estabelecimento. Quando for realizado venda fora do estabelecimento, que pode usar o DANF simplificado. Mas quando for a minha venda e-commerce, que até o que fala na nota técnica, que não pode, não. Não, a nota técnica diz que não pode? Não, a nota técnica fala que pode. Mas então, o Estado você pode... de Minas falou que... A resposta do Fale Conosco falou que não. Então, você pode mandar essa resposta para mim, que eu vou mandar para o coordenador do ENCAT, que é o Álvaro Bahia, Tá. para ver se ele nos ajuda com isso. Mas qual que é o problema? O problema é o seguinte, mesmo tendo a nota técnica e a possibilidade de fazer, tudo que é relacionado à nota fiscal eletrônica, o que acontece? O Estado pode ou não, né, exatamente, por executar. Isso que eu perguntei, porque embora a nota técnica fala claramente da venda e-commerce e tal, eu abri um Fale Conosco, porque no regulamento do ICMS realmente fala isso, que o DANF simplificado é para venda fora do estabelecimento. Aí eles me responderam isso, que não tem mesmo, que não pode. Porque aí assim, a nota fiscal eletrônica criou o modelo para que ele possa ser usado. Agora, o Estado tem que normatizar, então aí tem que ter aquela pressão comercial e eventualmente das entidades para que o Estado possibilite isso, né? E no ambiente que está de simplificação o Estado, eu acho que é pleitear mesmo, porque não tem por que não permitir, né? Mas compartilha comigo depois essa resposta, para ver se é uma coisa que eles sabem que Minas já falou no âmbito das discussões lá deles de que não vai fazer, ou se eventualmente é algo que esperava-se que Minas fizesse, para a gente olhar em paralelo isso, entendeu? Porque a possibilidade está aí, né? Saiu bem interessante essa nota técnica. Aí a outra notícia de São Paulo, que é daquele projeto de lei que eu citei, né, que vai retirar benefícios diversos a partir de novembro. A notícia de que a Receita prorrogou a flexibilização da entrega de documentos em cópia simples, sem necessidade de autenticação, em função da pandemia. Sob nota fiscal eletrônica, saiu uma nova portaria adiando de novo a limitação do prazo para o SERPRO continuar vendendo nota fiscal eletrônica, dados de nota fiscal eletrônica. Então, agora está permitido que ele faça isso até dezembro. E junto com essa portaria, junto com essa postergação, vieram algumas cláusulas tratando da questão da LGPD, que é um ponto que a gente discutiu aqui bastante, essa questão do SERPRO estar comercializando dados de nota fiscal eletrônica, né? Que a Receita não concordava, o ENCAT não concordava,
e aí conseguiram fazer um acordo, mas o Serpo e a Receita estão conseguindo postergar essa limitação aí. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou o prazo de transação extraordinária, a Receita Federal publicou um edital sobre adesão à transação tributária no contencioso administrativo para pequenos valores, então para quem tem pequenos valores conseguir formalizar a transação tributária e resolver isso. Minas Gerais voltou com a tramitação dos PTAs, os projetos tributários, né? O CONFAS publicou vários atos aí nesses últimos dias relacionados a documentos fiscais, a SPED fiscal, como eu citei o caso lá do ajuste NF do Bloco K, benefícios fiscais, substituição tributária. Do E-Social foi publicada uma portaria conjunta, Ministério do Trabalho com a Receita Federal, confirmando a suspensão do cronograma. Então, assim, já havia a notícia formal no site, agora veio a portaria. Então, o que entraria em setembro, que é segurança e saúde do trabalho para as empresas do grupo 1, que são a maioria de vocês aí, e folha de pagamento para as empresas do grupo 3, que são as entidades imunes, isentas e sem fins lucrativos, deve ir para março ou abril, essa é a expectativa, mas ainda não foi publicada a nova data. Por enquanto, foi só suspenso. Nota NF3E, que é a nota fiscal eletrônica que substitui a conta de energia elétrica, pessoal aí da Energisa, a obrigatoriedade foi postergada para setembro de 2021. NFF, que é aquela nota fiscal simplificada, foi lançada oficialmente e, como nós também já apresentamos isso aqui no GDE, já falamos disso também em reuniões passadas, ela tem o objetivo de facilitar a emissão aí para pessoal que lida com a produção rural e também pequenos varejos, além das transportadoras. Então, o aplicativo foi formalmente lançado semana passada. Aí, para quem se interessar, tem lá nessa matéria, tem o vídeo de lançamento com a apresentação e mais as notícias aí relacionadas. A Receita Federal suspendeu até 30 de setembro a exclusão de parcelamentos por motivo de inadimplência, então aí em razão da pandemia. Uma notícia de que a Receita Federal fez uma nova operação de malha fina relacionada a imposto de renda, contribuição social, principalmente. Tivemos a publicação de uma nova versão da ECF, então, relembrando, né, que a ECF foi postergada para 30 de setembro e que é natural que a gente tenha outras versões até o dia 30 de setembro. Então, quem tiver com a ECF pronta para mandar, a nossa recomendação é não fique esperando 30 de setembro, porque tem o risco de sair nova versão e do seu arquivo pronto apresentar outras inconsistências, né? Sempre acontece, todo ano. Sobre nota fiscal eletrônica, foi aberta uma consulta pública sobre 3 notas técnicas que serão publicadas. Elas serão publicadas em 21 de setembro, para vigência somente no ano que vem. E aí a consulta pública permite que as empresas, os contribuintes e as software houses possam questionar ou sugerir pontos dessas notas técnicas. A notícia aqui de que a Juseng fez uma atualização e adotou novas tecnologias aí para simplificar o registro empresarial, inclusive o uso de certificado digital na nuvem, como exemplo. Uma notícia de que estão sendo aplicadas regras no manifesto de documento fiscal integrado e validações do transporte rodoviário, e uma recomendação com relação a também ao MDFE integrado, a identificação do produto predominante. Então, quando faz parte de uma carga fracionada produtos diferentes, a recomendação de como você trata a predominância lá
para mencionar como produto principal daquela carga. Isso aqui é de hoje. Essas eram os nossos assuntos aí diversos. Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre qualquer um desses assuntos, ou queira trazer outro, à vontade. Nossa próxima reunião será, sem ser na quarta-feira que vem, a outra, dia 23 de setembro. E teremos as próximas outras 3 no mesmo modelo aí, quartas alternadas. Mantemos a reserva na FIENG lá para a reunião presencial em novembro e dezembro, na expectativa de que as coisas melhorem. Se não melhorar, a gente vai manter a agenda em quartas alternadas aí remotas.